pra mim, um pobre pecador, e simplesmente me amou. Quem sou eu? Quem era eu? A paz do Senhor, irmãos. Uma boa noite a todos. Que sejam todos bem-vindos a mais um programa, nessa noite. Deus tem algo tremendo a dizer, a falar conosco. Deus tem uma palavra de poder para você hoje, meu querido, amado irmão. Eu sei que nós, nos nossos dias atuais, nós vivemos muitas provações, muitas tribulações, muitos problemas, enfrentamos várias adversidades, mas o Senhor Deus é conosco. E Ele se preocupa tanto conosco que Ele sempre tem uma palavra amiga, uma palavra de amor, para que possamos viver bem na face dessa terra. Para que um dia a gente possa ir morar com Ele, mas enquanto estivermos aqui, para que vivamos bem. E Deus hoje tem um recado muito grande, muito precioso para você, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu tenho certeza que você, parou o que você estava fazendo, reservou esse momento para estar ouvindo a palavra. Eu creio que Deus tem algo a dizer a você. Eu creio que você não vai estar aí perdendo o seu tempo, como infelizmente muitos estão. Você não, você reservou esse tempo para ouvir do Senhor. Você fez como Maria, se assentou aos pés de Jesus para ouvir o que Ele tinha a dizer. Você está aí assentado, você está aí prestando atenção naquilo que Deus tem a te dizer. Deus vai te dizer, Deus vai te abençoar muito, em nome de Jesus. Bom, meus amados irmãos, hoje Deus vai falar conosco a respeito da nossa fé, da nossa obediência e o que isso gera para as nossas vidas, o que isso gera para nós. Nós vamos aprender sobre um homem muito famoso. Eu creio que não tem, nos dias de hoje, alguém que nunca tenha ouvido falar sobre ele. Mas pode até haver, mas é um pouco difícil, porque ele é uma pessoa que foi um homem de fé, Ele foi já ouvi pessoas dizerem pai da fé. Ele foi o exemplo para todos nós a ser seguido. Creio que o que ele fez não teríamos coragem de fazer. Muitos de nós não teríamos coragem de fazer. Mas devemos aprender com ele a cada dia, a sermos como ele foi. Esse homem que nós vamos falar hoje é Abraão. Abraão, grande homem de Deus, muito usado pelo Senhor, muito abençoado, por ele. Somos descendentes dele e devemos saber como foi o nosso patriarca, nosso antepassado Abraão, para que possamos honrar essa descendência, para que possamos ser como ele. Vamos ler, queridos, em Gênesis capítulo número 22, versículo de número 1 em diante. Gênesis capítulo 22, versículo de número 1 em diante. Vamos ler lá? Diz o seguinte: algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: estou aqui. Então Deus disse: pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali, na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. Olha só, queridos, o que Deus ele pediu para Abraão. Muitos já sabem a história, mas a mulher de Abraão, Sara, ela era estéril. Então Isaque era uma promessa de Deus. Deus tinha prometido que daria um filho a Sara e a Abraão, e ele deu. Só que neste momento Deus estava pedindo o filho dele. Leve seu filho e queime como sacrifício para mim. Queridos, não é fácil. Como que você pode dar o seu único filho, queimar o seu único filho em sacrifício por amor a Deus?
Tanto que Deus aqui já até fala, né, com Abraão: pegue o seu único filho, o seu único filho, a quem você tanto ama. Deus sabia ali que ele amava muito aquele filho promessa. Abraão, Sara já eram avançados de idade, já eram idosos quando tiveram, né, Isaac. E Deus de repente pede o filho dele, o único filho, o filho prometido, o tão esperado, Isaac. E aí, queridos, muitas das vezes Deus só está te pedindo o seu tempo. E aí, você tem dado o seu tempo para Deus? Muitas das vezes Deus fala: João, João, Maria, Maria, José, José, Marta, Marta, me dá um pouco do seu tempo, um pouco. Não estou pedindo tempo integral, estou pedindo um pouco do seu tempo. E o que você tem dito para ele? Como Abraão, estou aqui? Ou não? Você tem se acovardado, você tem corrido, você tem escondido de Deus, tem dado desculpas. Não posso, Senhor, estou muito ocupado, estou muito atrasado, tenho várias coisas para fazer, tenho casa para arrumar, tenho roupa para passar, tenho roupa para lavar, comida para fazer, eu tenho negócios a fechar, o meu emprego, o meu filho, isso, aquilo. Tantas desculpas às vezes nós damos, e Deus só está pedindo um tempo. Deus só está pedindo uma obediência. Deus está te falando: sai, larga esse pecado. Você não larga. Para Abraão, ele pediu o filho dele, o filho que tanto amava. E vamos continuar aqui para vermos o que Abraão fez. Continuemos aqui a partir do versículo de número 3. Diz assim: no dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados: fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo, e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: pai. Abraão respondeu: que foi, meu filho? Isaque perguntou: nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus fará o que for preciso. Ele vai arranjar o carneirinho para o sacrifício, meu filho. Vamos dar uma paradinha aqui. Nesse momento aqui, Isaque já começou a achar estranho. Peraí, pai. Nós estamos indo fazer um sacrifício. Nós já temos o fogo. Nós já temos a lenha. Mas onde está o carneirinho? Onde está o cordeiro que vamos queimar para fazer o sacrifício a Deus? E o que esse pai disse para o filho, esse pai de fé? Em outras palavras, resumindo o que ele disse aqui: Deus proverá. Deus vai prover o carneirinho para nós. Abraão estava ali para obedecer o que Deus tinha mandado. Mas eu tenho certeza que no fundo do coração dele, ele não queria fazer aquilo. E eu também tenho certeza no fundo do coração que ele estava confiante de que Deus não permitiria que ele fizesse aquilo. Ele sabia que Deus ia prover. Ele confiava, ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia o Deus que ele servia. Então ele foi e disse ao filho: Deus proverá o carneirinho. Mas vamos continuar aqui para a gente ver como foi, né, que aconteceu. Vamos continuar aqui a partir do versículo. Vamos ler de novo o versículo de número 8. Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso, ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Em seguida,
pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: Não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres, no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu como sacrifício no lugar de seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de O Senhor Deus dará o que for preciso. É por isso que até hoje o povo diz: na montanha o Senhor Deus dá o que é preciso. Vamos parar aqui, mais uma vez. Olha só, queridos, que coisa linda. Que coisa linda o Senhor fez. E que gesto lindo o de Abraão. Deus pediu o filho dele, ele foi, obedeceu, mas confiante que Deus ia prover o que fosse preciso para que o filho dele não precisasse morrer. Ele pôs o filho dele, pegou a faca, ele ia fazer. Mas Deus, neste momento, viu que Abraão temia a ele. E neste momento concedeu para ele o carneirinho. O que tem te faltado nesse momento, querido? Tem te faltado o quê? Tem te faltado a paz? Tem te faltado o amor? Tem te faltado os bens necessários? Obedeça a Deus. O que Deus tem mandado você fazer? Deus tem te mandado abandonar esse pecado? Deus tem mandado você servir a Ele com mais seriedade, com mais responsabilidade? Deus tem te mandado fazer a obra dEle, pregar a palavra, né? Seja o que for que Deus está te mandando, o que Deus tem mandado você fazer. Você tem feito, querido? Você tem obedecido aquilo que Deus tem mandado você fazer? Se sim, glória a Deus, aleluia pela sua vida. Em breve Deus está provendo o carneirinho na sua vida. Você vai olhar e vai ver o seu carneirinho chegando. O que você está precisando vai chegar. Mas se você está fugindo, não está obedecendo, assim como Jonas fez, que Deus mandou ele ir, né, pregar em um certo lugar e ele não foi, ele fugiu da presença do Senhor. Olha o transtorno que ele causou, não só na vida dele, como de todas as pessoas que estavam com ele naquele barco. Então, queridos, a partir de hoje, põe no coração: eu quero ser como Abraão, eu quero ter a fé de Abraão, eu quero crer em Deus, porque eu creio que eu vou obedecer aquilo que Ele mandou eu fazer e eu creio que o meu carneirinho vai aparecer. Aquilo que eu estou precisando, aquela bênção urgente, ela vai aparecer. Se é para abrir mão do que for, queridos, abra mão do que for. Abra mão daquilo que está atrapalhando a sua comunhão com Deus. Abra mão daquilo que de repente está afastando você de Deus. Abraão estava abrindo mão do próprio filho, que era algo primordial na vida dele, era algo de suma importância. Um filho tem muito valor em nossas vidas. Mas Abraão estava abrindo mão do único filho. A esposa dele era estéril. Concedeu aquele filho, mas ele abriu mão do próprio filho. Por quê? Para obedecer a Deus. Ele estava fazendo isso, porque ele não amava o filho dele, não. Mas é porque ele amava a Deus sobre todas as coisas. Assim devemos ser. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E as demais coisas o Senhor vai nos prover. Ele proverá, Ele proveu para Abraão, com certeza Ele vai prover para nós. Mas vamos continuar aqui no versículo, vamos ver o que Deus falou mais a Abraão. Versículo de número 15, diz assim: mais uma vez o anjo do Senhor lá do céu chamou Abraão e disse: porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus, o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu, ou os grãos de areia da praia do mar. E eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Abraão voltou para o lugar onde estavam os seus empregados e foram todos juntos para Berseba, onde Abraão ficou morando.
olha, queridos, que bênção grandiosa Abraão adquiriu obedecendo ao Senhor. Ele não conseguiu bênção só para ele, ele adquiriu bênção para todos os seus descendentes. Deus aqui disse que abençoaria os descendentes dele ricamente. Eles seriam numerosos. Estamos todos nós aqui, descendentes de Abraão. A descendência de Abraão foi imensa. Foi imensa. Então, queridos, quando nós obedecemos a Deus, obedecemos aquilo que o Senhor tem a nos dizer, aquilo que o Senhor tem mandado nós fazermos, a nossa família, a nossa casa é abençoada. Está com problema com o familiar? Marido, esposa, filho, filha, pai, mãe, tio, avô, avó, não importa. Obedeça o que Deus tem mandado você fazer, e você verá os seus familiares abençoados. Deus abençoará a sua descendência grandemente. Então, queridos, coloque no seu coração: eu quero ser como Abraão. Eu tenho que ser como Abraão. Eu preciso ser como Abraão. Entregar o meu próprio filho. O que tem sido, o próprio filho aqui pode estar caracterizando algo primordial na sua vida. O que tem sido importante para você? Eu não consigo, eu tenho que ficar na frente da televisão, um programa, eu preciso assistir, mas não tenho tempo para ler a Bíblia. Ficamos o dia inteiro no Facebook batendo papo, conversando com os amigos, postando coisas. Não é errado, claro que não, né? É bênção, né, nós estarmos ali. Mas e o nosso tempo para Deus? E as nossas conversas com Deus? Como ficam? Nós temos conversado com Deus? Nós temos batido papo com Deus? Ou temos deixado Ele de lado, para escanteio? Não, queridos. A partir de hoje, vamos ser como Abraão. Dedicar a nossa vida, dedicar o nosso tempo em obedecer a Deus, em fazer aquilo que Deus tem mandado a nós fazermos. E assim veremos todas as bênçãos de Deus serem derramadas na nossa vida e na vida dos nossos familiares, em nome de Jesus. Feche os olhos, queridos, vamos orar neste momento. Soberano Deus e amado Pai, eu entreguei a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, ela não volta para Ti vazia, Pai. Mas antes ela vai lá e cumpre o propósito a qual ela foi designada cumprir. Então eu creio, Deus, que a Tua semente foi plantada. E eu creio que ela vai germinar e dará grandes frutos, Senhor, muitos frutos. Senhor, meu Deus, eu Te apresento todas essas pessoas, Pai. Eu não sei qual é a necessidade de cada um, mas faça, Deus, com que elas venham, Pai, Te obedecer, fazer a Tua vontade, fazer aquilo que o Senhor quer que elas façam, para que elas possam, Senhor, ser grandemente abençoadas, pois a obediência, ela gera bênção, mas a desobediência, ela gera maldição. Então, Senhor, meu Deus, abençoa cada um deles, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, ela venha fluir na vida de cada um e que ela não fique somente guardada no coração, mas que ela venha ser praticada, Senhor, por cada um de nós, em nome de Jesus. Eu Te agradeço, meu Pai, mais uma vez por Sua palavra e creio, Pai, que obedecendo a esses princípios seremos grandemente abençoados e Te agradaremos em nome de Jesus. E amém, Jesus, que assim seja, Pai. Queridos, eu entreguei a palavra a todos vocês. Eu tenho certeza que ela tem um propósito muito grande na vida de cada um de vocês. Eu creio que vocês estavam precisando ouvir isso, porque não era essa palavra que o Senhor Deus tinha mandado, me instruído para estar pregando para vocês passando hoje. Ele mudou assim de última hora, mas se Ele mudou é porque Ele tem um propósito para isso. Ele tem um propósito e eu creio que já está sendo feito em nome de Jesus. Fiquem com essa palavra, pratiquem, meditem, né? E que vocês possam estar lendo mais, né? Lendo com mais detalhes, leiam desde o começo, a vida de Abraão, enfim. Estudem sobre a vida de Abraão e sejam como ele, né? Em nome de Jesus. Queridos,
venho falar para vocês a respeito do e-mail. Envie seu e-mail para nós com o seu problema, com a sua dúvida, com o nome do seu familiar, que seja. Tem algum problema que quer falar, que quer desabafar, pode falar, pode desabafar comigo. Se não é um desabafo, se não é um problema, é um nome de um familiar, coloque em oração, mande para mim que eu estou colocando em oração. E em nome de Jesus, para o Senhor abençoar a vida do seu familiar cada dia mais. E o seu também. E você que tem Facebook, entre lá no Facebook, curtam lá a nossa página, a página do nosso programa, A Hora da Graça, é o nome da página. Curtam lá, convide os amigos, familiares, todos para curtirem lá e estarem sendo cada dia mais abençoados com as coisas que eu posto lá para abençoar a vida de cada um. E tem abençoado vidas e eu quero abençoar a sua também, em nome de Jesus. Chegamos ao final de mais um programa, né? Espero vocês no nosso próximo. Aguardo de coração. Logo ao final aqui agora, eu vou estar colocando um vídeo, um louvor, para que vocês possam adicionar ao conhecimento de vocês. É um lindo louvor, tem tudo a ver com o que foi falado aqui, né? Que você possa pedir a Deus através desse louvor: Senhor, eu quero ser como Abraão, eu preciso ser como Abraão, né? E me entregar, né? De corpo e alma. Então, orem, louvem, meditem nesse louvor, em nome de Jesus, e sejam cheios do Espírito Santo. Aguardo todos vocês no nosso próximo programa. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. É tão difícil, Senhor. Você precisa decidir. Quando chega o momento da decisão, Senhor, como escolher? Quando ouvi o filho perguntar, e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaque e deitar-se sobre as pedras do altar. Perguntar, e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temer. E lado a lado, os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar
as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim, quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir, eu preciso ser como Abraão e tudo entregar, ser Isaac e deitar-me sobre as pedras. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar. Oh, oh. Foi alto o preço que Ele pagou por mim. Ao meditar, me emociono. Ele olhou pra mim, um pobre pecador, e simplesmente me amou. Quem sou eu?